Hey people! Olá minha gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá certo? Mesmo em meio a essa pandemia, essas lutas, espero que vocês estejam bem, motivados, com vontade de aprender inglês. Hoje temos mais um encontro da nossa aula de inglês aqui no canal da escola, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre gramática, né? Vamos estudar sobre o present continuous, ok? Então, vou explicar agora bem direitinho o que é o present continuous para vocês. Depois, esse vídeo é um vídeo de apresentação. Na atividade, vocês poderão aprofundar mais esses conhecimentos, tá certo? Então, vamos nessa. Vamos começar. Bom, para início de conversa, a gente pergunta o que é o present continuous, né? Para que serve o present continuous? Nós temos uma pequena definição do present continuous. Ele é um tempo verbal, né, minha gente? Primeiro, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Por exemplo, neste momento eu estou ensinando inglês. Como eu digo isto nesse idioma inglês? I'm teaching English now. Estou ensinando inglês agora, tá? Para facilitar a compreensão e entendimento de vocês, vamos para o próximo slide. Esse slide é bem interessante para sabermos o significado e a aplicação e entendimento melhor do que é o present continuous, ok? Aqui nós temos uma imagem, tá? Uma imagem com múltiplas ações, ok? Temos uma moça aí realizando várias ações, ok? Não ao mesmo tempo, mas na sequência aí nós vamos ver aí essas ações, ok? E temos as frases aí nesta imagem. Então, o que vocês podem observar nessas imagens? O que podemos observar nessa imagem? Nós podemos observar que a moça, em português mesmo, ela está se penteando, né? Ela está dirigindo, ok? Ela está alongando os cílios. O que mais a gente pode ver por aí? Ela também está passando aí o batom, né, o lipstick, ok? Vamos ver nas frases em inglês. She's driving. Ela está dirigindo. She's calm. Ela está penteando o cabelo. She's talk on the phone. She's talk on the phone. Ela está conversando no celular. She is putting on lipstick. Ela está passando batom. She is stretching her lashes. Ela está alongando os cílios. Olha só. Todas essas ações indicam que estão ocorrendo no momento da fala. Tá certo? Então, se eu aponto para alguém, está acontecendo uma ação naquele momento, eu digo Fábio está cantando agora. Então, aquela ação está acontecendo naquele momento. Então, para as ações que estão ocorrendo no momento da fala, usamos o present continuous. Então, chegamos a esta conclusão, né, de acordo com a definição inicial. Este não é um assunto difícil. É só prestarmos atenção no conceito e nos exemplos que serão apresentados aqui nesta aula. Então, o present continuous não é um assunto difícil, tá? É um presente, algo que está acontecendo de forma contínua, de forma progressiva, certo? Vamos para o próximo slide. Baixar aqui um pouquinho a câmera. Colocar aqui de lado aqui. Olha só, nesse próximo slide, nós vamos
ver a formação do present continuous. Como ele é formado? Qual é a estrutura dele? Então vamos lá. O present continuous ele é composto por um verbo principal, certo? E um verbo auxiliar. Então, para ser present continuous na sua formação, temos um verbo principal, né? E temos um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, que é o presente simples, como auxiliar, e ao verbo principal acrescenta-se a terminação ing. Muita atenção nisso aí, pessoal, para não confundir na hora de ver a estrutura, de analisar a estrutura, de reconhecer o present continuous, tá certo? Temos que entender que ele tem o verbo auxiliar, um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar, ele vem no verbo to be no simple present, tá? E o verbo principal tem a terminação ing. Ou seja, na construção frasal, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação. Ele tem um padrão. Para qualquer frase, ele vai ter um padrão, não vai mudar. Né? Padrão é aquilo que não muda, é uma regra. Certo? Então, na formação do present continuous, nós vamos ter o sujeito, que eu sublinhei aí de verde, né? Para vocês se identificarem aí pela cor. O verbo to be, que é o laranja, ok? Laranjinha aí, cor laranja. Mais o verbo principal com a terminação ing e depois o complemento da frase. Vamos ver um exemplo? She is watching TV. Ela está assistindo TV. She, verdinho aí, é o sujeito. O is é o verbo auxiliar, que é o verbo to be. E qual é o verbo principal? Muito fácil, só apenas eu tenho que analisar aí se ele tem a terminação ing. Nesse caso aí, watching tem a terminação ing. Então, veja bem, o padrão aí. Sujeito, she, auxiliar do verbo to be is, mais o verbo principal, watching, com a terminação ing. O verbo aí é watch, só que a terminação ing aí caracteriza esse verbo principal. Okay? Então, para estar no presente continuous tem que ter essa estrutura. Sujeito, verbo auxiliar, né? To be ou is ou am ou are, mais a terminação ing do verbo principal. Vamos para o próximo slide. Para ficar mais interessante, vamos analisar aqui as formas do present continuous na sua forma negativa, na sua forma afirmativa, forma negativa, que é negative form, e forma interrogativa, interrogative form. Ok? Olha só as estruturas. Vamos analisar esse primeiro. Na forma afirmativa, nós vemos aí o sujeito, que lembra o verdinho, sujeito, o auxiliar, verbo to be am, I am loving, né? You are loving, sujeito you, verbo auxiliar are, verbo principal loving com a terminação ing. He, she, it is loving, ele, ela, ele ou ela, que é o it, is loving, está amando. We are loving, nós estamos amando, que é sujeito, we, are, verbo auxiliar, to be, e o verbo principal, loving, com a terminação ing. Ok? Então, isso é muito importante vocês perceberem isso. O verbo auxiliar é uma coisa e o verbo principal é outra. O verbo principal vai vir sempre com a terminação ing. Ok? Seguindo aqui a conjunção. Conjunção não, conjugação. You are loving. Vocês estão amando. E they are loving. Isso aí é a forma afirmativa. A forma afirmativa segue uma linha reta, né? Sujeito, verbo auxiliar, mais o verbo principal com a terminação ing. Estas são as formas do present continuous, ok? Na forma negativa, como vai ficar?
Forma negativa em inglês, pessoal, é muito fácil. Só vocês observarem aí a terminaçãozinha not, a partículazinha not. Not de não, ok? Negando. Então, quando eu quero negar em inglês, eu vou usar a estrutura sujeito, verbo auxiliar, partículazinha de negação, mais o verbo principal com o ing. I am not loving. Eu não estou amando. You are not loving. Você não está amando. He, she, it is not loving. Ele, ela, ele ou ela não estão amando. We are not loving. Nós não estamos amando. You are not loving. Vocês não estão amando. E they are not loving. Então, qual a diferença da forma afirmativa para a forma negativa? O not. Aí, onde eu vou colocar esse not? Eu vou colocar esse not depois do verbo auxiliar to be. Entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Fica no meio do verbo auxiliar, mas o verbo principal. E qual é o verbo principal? Aquele que tem a terminação ing. Na interrogative form vai ficar muito mais fácil. Interrogative form vai ficar muito mais fácil. Por quê? Se eu sei o que é um verbo auxiliar e sei o que é o verbo principal, vai ficar fácil. Então, na forma interrogativa, eu vou colocar o verbo auxiliar na frente do sujeito. Ok? Muito fácil. Então, veja só. Como é que vai ficar na interrogativa? O verbo auxiliar. Am I loving? Eu estou amando. Are you loving? Verbo auxiliar are, sujeito you, verbo principal ing. Are you loving? Você está amando. Is he, she, it loving? Ele, ela, ele ou ela está amando. Are we loving? Nós estamos amando. Are you loving? Vocês estão amando. E are they loving? Eles estão amando. Ok? Então, são estas as formas do present continuous aí. Com essa tabela aí, com essa tabela é possível realizar vários exercícios, porque sempre estas serão ou vão ser uma forma padrão, tá certo? Nas estruturas. Com os exercícios, as atividades, exercício deste assunto, vocês vão aprimorar mais, vão consolidar o conhecimento de vocês a respeito do present continuous. Ok? Vamos para mais um slide. Olha só, para ilustrar aqui, eu tenho aqui uma imagem, né? Duas pessoas conversando, duas mulheres. Com certeza a mãe e a filha. She is talking her mother. She is talking her mother. Ela está conversando com a mãe dela, ou com sua mãe. Ela está conversando com a mãe. Certo? Então, esta frase está no quê? No present continuous. Por quê? Nós temos aí uma ação que está acontecendo no momento da fala, está em progressão no momento da fala, né? Nós temos aí as estruturas do present continuous nesta frase. Nós temos o sujeito. Quem é o sujeito aí? She. Temos o verbo auxiliar, o verbo to be auxiliar, que é is. Temos o verbo principal, lembra do verbo principal com a terminação em ing? Talking. E o complemento da frase, her mother. Ok? Mother em inglês, vocês sabem, estudaram já no 6º ano, quer dizer mãe. Ok? Vamos mais uma ilustração. Quem sabe me dizer a forma deste present continuous? Se está na forma negativa, interrogativa ou afirmativa? Quem respondeu a forma interrogativa acertou. Por quê? Primeiro você tem aí um ponto de interrogação que indica uma pergunta, ok? E quando nós observamos a tabelinha lá, do present continuous, das formas do present continuous, nós entendemos que o verbo auxiliar to be vem na frente do sujeito. Aqui nós temos is he studying? Ele está estudando? Ok? Uma pergunta. Forma interrogativa que eu acho que é uma das mais fáceis. Apenas eu tenho que colocar o verbo auxiliar correto na frente dos sujeitos. E aí eu terei aí uma
interrogativa no present continuous. Vamos para mais exemplos aqui. Present continuous. Nós temos aqui uma imagem, tá? Que eu coloquei as 3 formas do present continuous aqui nessa imagem. Vamos ler. She is writing. She is writing. Ela está escrevendo. Forma afirmativa do present continuous. Is she writing? Opa, aqui é fácil. Interrogativa, não tem como errar esta, não. Interrogativa, olha o ponto de interrogação e olha o verbo auxiliar to be na frente do sujeito she, que é ela. E a negativa, muito fácil também, só observar aí a partícula not. Not está negando, não, ok? She is not right. E onde eu coloco essa partículazinha de negação? Fácil. Após o verbo auxiliar to be. Ou entre o verbo auxiliar to be e o verbo principal. E qual é o verbo principal? Como eu irei saber se ele é verbo principal? Terminação ing. Ok? O verbo auxiliar não tem essa terminação. Está auxiliando o verbo principal. Ok? O verbo auxiliar está dizendo. Auxilia alguma coisa. No caso aí, auxiliando o verbo principal, writing. Ok? Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Ok? Podemos seguir? Sim ou não? Podemos. Olha só. Por último aqui, temos mais exemplos. Você está mexendo nisso aqui, mas dá para ver direitinho. Deixa eu ver. Dá, vou colocar aqui que dá para ver. Não atrapalha não. Fico sempre mudando aqui. Changing my camera. Mudando minha câmera. Mais exemplo. She is talking to her mother now. Ela está falando com a mãe dela agora. Esta ação está no present continuous. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal com a terminação em ing. É isso que vai me fazer reconhecer o present continuous. Sujeito, verbo auxiliar, terminação em ing. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento. Opa, que forma é essa? Forma negativa, interrogativa ou afirmativa? Acertou quem falou a interrogativa. Olha o ponto de interrogação e olha o verbo auxiliar are, que é o verbo to be, o verbo ser ou estar, na frente do sujeito they. Ok? She's an American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. Ok? Olha só. Estrutura e forma. Estrutura, nós temos aí o sujeito, she, ela, o verbo auxiliar to be is, ok? E veja só, e qual é nós podemos dizer que esta frase está na forma afirmativa e negativa ao mesmo tempo, ok? Porque ela é americana, mas ela está vivendo no Canadá no momento atual. Então, nós temos aqui uma afirmativa, she is American, e temos aqui uma negativa no present continuous, she is living in Canada at present, ok? Ela está vivendo. A negativa aqui é a questão da frase, que apesar dela ser americana, mas ela está morando no Canadá atualmente, tá? Mas ambas as frases aqui, o she is American é afirmativa, e o present continuous, she is living, present continuous afirmativo, ok? Então, cuidado para não confundir aí. Olha só. Então, pessoal, estamos chegando aí ao fim da nossa aula. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Estará disponível para vocês, tá? Então, esse vídeo foi um pouquinho longo, 19 minutos. Mas tudo bem, foi o necessário para gravarmos esse vídeo. Então, thanks for watching, obrigado por assistir e vejo vocês na próxima aula na realização dos exercícios das atividades. Ok? Valeu!